Bom, boa tarde, colegas arquitetas, arquitetos, urbanistas, convidados. É um prazer recebê-los aqui no CAL. Nós vamos começar a nossa palestra, nossa conversa, nosso bate-papo, porque já são 2h30, então os atrasados vão chegando e vão se incorporando aí, né? A gente tem feito aqui no CAL esses encontros todo mês para tratar de assuntos que nos interessam, assuntos da arquitetura, do urbanismo. Então é uma reunião muito específica com os colegas para tratar desses assuntos. E hoje nós escolhemos um tema que é um tema muito caro para a gente, um tema muito importante, que tem tudo a ver com a afirmação e valorização da nossa atividade profissional, quando a gente traz o reconhecimento e apresentação de um ícone da arquitetura modernista brasileira, que foi e é Sérgio Bernardes. E com muito prazer, muita alegria, muita satisfação, muita honra mesmo, a gente recebe aqui Tiago Bernardes, filho de Cláudio Bernardes, neto de Sérgio Bernardes, para falar um pouco do legado do Sérgio. Aqui, o Tiago, vem para cá, Tiago. Aqui nós temos vários colegas. Nós temos aqui vários colegas, assim como eu, tivemos a oportunidade de trabalhar, de conviver, de conhecer o Sérgio. Está aqui o Vicente Gifone, que foi presidente da SBEA, outros colegas aqui também que participaram. E o Sérgio, não preciso dizer isso, que todo mundo sabe disso, mas o Sérgio não custa repetir. Era um ser humano diferente, era uma pessoa especial, uma pessoa querida. Eu não estou nem falando, né, hoje foi na questão do profissional, porque você vai tratar disso, mas do ser humano, a figura especial que o Sérgio era, a grandeza dele, a maneira de tratar todas as pessoas rigorosamente do mesmo jeito, independente de quem fosse. Então ele cultivava uma coisa que para nós arquitetos, arquitetas urbanistas, é muito importante, que é o reconhecimento em relação com o ser humano, né? E eu queria trazer aqui uma frase que ele dizia muito, e que ele dizia, uma vez eu, naquelas conversas perguntando, né, como é que ele achava, que era o papel do arquiteto e tal, ele dizia que o arquiteto, ele é um intérprete do desejo das pessoas na escala individual e do desejo de cidade na escala urbana. Quer dizer, disse tudo, né? Então, essa profissão lindíssima aí que todos nós escolhemos, tem essa missão, né, de interpretar e de devolver o resultado, melhorando a vida das pessoas. Eu vou passar rapidamente aqui um vídeo institucional e depois o Tiago já começa a apresentação dele, e quero registrar mais uma vez a alegria, o prazer, a honra de tê-lo aqui conosco. Tá bom? Colegas arquitetas, arquitetos e urbanistas, a qualidade de vida é o objetivo fundamental da nossa atividade. Temos muita coisa para fazer, muita coisa a ser desenvolvida, mas o principal e importante dizer a todos os colegas é que a nossa atividade profissional, ela é fundamental, imprescindível e necessária para melhorar a vida de todas as pessoas. E lembro muito bem que no início da nossa jornada, com muito sacrifício, dedicação, suor, alguns falam até de lágrimas, nós conseguimos realizar e materializar o nosso conceito. Dali em diante, seguimos a nossa trajetória, sempre direcionada e voltada e comprometida com a valorização da nossa profissão. E assim, vamos em frente. Pretendemos agora, em 2025, aprofundar, ampliar a aproximação do Conselho aos setores sociais e também aos setores governamentais e ainda às instituições de ensino. Precisamos levar para as escolas de arquitetura a mensagem do CAL, o papel institucional do CAL, explicando para os nossos futuros colegas a importância do exercício profissional pleno do nosso Conselho. No campo das atividades governamentais,
municipais, da gestão pública, continuaremos avançando nos protocolos, convênios e parcerias com as prefeituras, para que possamos juntos direcionar projetos, soluções, planejamento, estratégias que avancem e que garantem o desenvolvimento urbano, econômico e social das cidades. Que a gente possa cada vez mais afirmar a nossa profissão. Arquitetura e urbanismo é fundamental para melhorar a vida das pessoas. Então, com vocês, Tiago Bernardes. Bom, boa tarde. Olha só, eu não sou nenhum especialista da obra do meu avô. Eu acho que assim, tem muitos aqui que vão conhecer muito mais do que eu da obra dele. Então, eu acho que é a primeira vez que eu faço um papo assim sobre essa história de legado. Eu preciso de muita análise na vida para conseguir falar hoje sobre a coisa do legado, que é uma história assim, complexa, né? Assim, a gente fala de 3 gerações, né? No legado a gente está falando de Sérgio Bernardes, mas teve meu pai, que era arquiteto no meio, eles morreram quase no mesmo ano, em 2001 e 2002, assim, um e outro. E são gerações completamente diferentes, né? Assim, meu avô pegou um Brasil de um jeito, meu pai de outro, a gente está participando do Brasil, que é uma outra história. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho, vou dar uma pincelada, assim, bem suave, um pouco do que cada um fez, o que a gente está fazendo hoje. Então, muita gente, até a gente está aqui falando sobre legado Bernardes, prepararam essa apresentação para a gente falar, mas assim, é muito duro, porque são 3 coisas completamente diferentes, não existe uma continuidade assim, na verdade, né? A gente falar de passado, herança, assim, muita gente fala, e eu sofri muito para fazer faculdade, demorei muito tempo para fazer faculdade, até por conta disso, né? Porque eu não queria fugir um pouco dessa história, porque eu tinha pai e avô, pessoas muito fortes e assim, que foram muito relevantes para a época que eles viveram, né? Então, é isso. Tudo bem? Tá bom. Stefano, Muito obrigado. Bom, então isso foi num momento que nós 3, era um lançamento de um livro do meu pai, que resolveram fazer uma foto e chamaram a gente para um encontro. E chegou lá, estavam os 3 com a mesma camisa, igualzinho. Meu pai explicando um projeto. Então tem mal ou bem, eu tento fugir disso, mas essa história faz parte da minha vida. Eu cresci vendo planta e indo em obra, né? Então eu tentei fugir, mas aquilo estava agarrado mesmo, não tinha como. E a gente pegou essa imagem que ele representa um pouco meu avô, né? Uma escala, eu sempre, a imagem que veio dele é com esse mapa mundi atrás, né? O tamanho dele era esse, né? Era assim, era uma escala diferente. Então você enxergar uma pessoa sempre através com o mundo atrás, era como eu via meu avô, né? E tem essa frase bonita do Wisnik, falando sobre ele, e a relação que ele tinha com a vida, né? O trabalho não era um trabalho formal, era realmente a vida dele. Isso, né? Ele fez muita coisa. Eu não sou, como eu falei no começo, não sou um especialista do trabalho dele. Eu sei um pouco. E cada dia aparece mais alguma coisa. Eu acho que eu sei. Aí alguém aparece, me conta de um projeto tal, não sei aonde. Hoje a gente falou disso. Enfim, eu não sou. Isso foi um momento que ele fez um livro falando sobre urbanismo, sobre a cidade de sobrevivência do poder, que não, assim, é raríssimo ver. Eu tenho alguns, mas é raríssimo. E aqui um pouco a história tem
a linha do tempo dele. Eu acho que assim, ele nasceu em 19, né? Se formou, meu pai nasceu aqui em 49, ele já tinha uma vida profissional extensa, assim, né? Já tinha trabalhado bastante. E tem alguns momentos importantes da carreira dele, né? Que aqui a gente fala do pavilhão da CSN em São Paulo, aqui o pavilhão que a gente vai falar hoje da Expo Brasil em Bruxelas, né? Enfim, isso, acho que a apresentação está longa, não vou... É só para a gente entender um pouco essa história, né? E como eu acho que aqui tem gente que conheceu até mais que eu, meu avô, de repente, né? Eu convivi com ele desde que eu nasci, né? Dizem que ele que deu meu nome, Thiago, até ele morrer nos anos 2002, né? Então, só que era um avô diferente no sentido que ele não, como o Sidney falou, ele não tinha diferença, não me tratava como neto melhor do que ele trataria um estudante que chegava lá. Ele tinha essa coisa meio de vida que todo mundo sentava na mesa junto, e isso eram os encontros que eu participava dentro do escritório dele, que era uma coisa assim, que era um show, né? Uma coisa assim, um show à parte, né? Os estudantes, como ele tratava essas pessoas, como a intenção dele. E em um momento eu perguntei isso para ele, porque às vezes ele falava de um jeito que um estudante não conseguia chegar, né? Ele tinha estava numa cabeça muito acima disso tudo. Então ele falava assim: olha, isso não me interessa. O que me interessa é que eu estou plantando uma sementinha na cabeça de cada um, e cada um vai levar isso vai aparecer de alguma forma, assim, né? Então era muito uma coisa que ele falava, né? Então esse foi um livro que foi um livro que a Kika, a última mulher dele, fez, né? E isso para exemplificar um pouco a escala de trabalho que ele chegou, né? Isso era um projeto Brasil que ele fez em 74, 76. Eu acho que quem quiser falar, você sabe mais desse projeto Brasil, Silvio? Você sabe, Vicente? Sim, o que eu sei, assim, eu também não vou... Eu estava nascendo, né? Mas assim, era esse nível de liberdade e de coragem que ele tinha, que era pensar no Brasil em como ele poderia ser melhor. Ele não tinha amarras, né? Ele pensava de uma maneira muito afastada, muito acima de tudo. Então, você vê a esquerda, ele propunha dividir o Brasil, redividir os estados brasileiros, tornar os rios navegáveis. Então, o Brasil seria dividido em estados em função da geografia do Brasil, não como é hoje em dia, né? Então, isso fazia total sentido. E a direita é um mapa desses núcleos de ocupação urbana que ele propunha, assim, e ele ia a fundo, quer dizer, estudava transporte público, onde as pessoas iam trabalhar, e era uma coisa assim bem... Eu em algum momento eu achava que era uma coisa muito superficial, e indo no acervo dele, apareceram estudos assim inacreditáveis, que eu falei assim, não é possível, como é que ele chegou nesse ponto, né? Então, e o escritório dele era isso, né? Imagina um garoto pequenininho, o escritório dele era um parque de diversões, era onde a gente ia encontrar meu pai para encontrar o pai dele, e a gente ia no escritório dele, que era na Barra. Então era um mar de maquetes do Rio de Janeiro inteiro, do Brasil, de projetos. Então era uma coisa... E ali, eu acho que para um garotinho, você consegue enxergar... Hoje em dia a gente tem o Google Maps, né? Nessa época não tinha. Então te dava uma perspectiva assim, do mundo, né? E do que você... Qual era o teu papel dentro dele, né? Quanto que você poderia mudar e tentar transformar e melhorar. Então era isso. À direita aparece uma imagem embaixo, que foi encomendado a ele, fizeram uma manchete, que era uma revista importante na época,
só sobre ele, assim, parece que foi um momento bem importante, e que ele fez esse projeto de ocupação do Rio. Qual era a ideia dele de ocupação do Rio no futuro, né? E esse projeto em si tem uma situação engraçada que eu garoto, falo assim, esse cara é um maluco, né? Tudo bem, legal, assim, quão fundo ele foi nesse projeto em si, né? Então, ontem eu estava em Copacabana e eu falei para um cara que meu avô estudou, ele queria transformar o bairro inteiro de Copacabana, destruir tudo e construir essas torres e as pessoas morarem, né, livrar o solo, né? E fazia sentido. Eu falei isso porque esse cara começou a questionar como ele morava em Copacabana, os apartamentos sem vento do mar, sem vista, sem não sei o quê, blá, blá, blá. Então, era isso. E eu achava tão viagem, só que eu, no acervo dele, eu vi um livro feito sobre um estudo de um quarteirão, agora eu não me lembro exatamente onde era, um quarteirão de Copacabana inteiro, que ele fez o levantamento das habitações, de todos os comércios que tinha, então, junto com economista, com tudo, né, para ele transformar aquele bairro num bairro vertical, né, aquele quarteirão num quarteirão vertical. Então ele ia a fundo. Então esse é o projeto do Rio, e o Rio, ele queria que o Rio fosse o ponto focal meio do mundo, né, de distribuição. Então tinha um projeto até para a ponte Rio-Niterói, né, que era para chegar navio e enfim, e tornar... Sidney quer falar um pouco sobre isso? Não, você está indo bem, né? Você está indo bem. Muito bom. Eu vou falar de tá uma bem? forma muito Maravilhoso, geral. maravilhoso. Assim, né? Então, assim, não dá para a gente ir fundo, mas olha a ocupação dos prédios, olha só. Cada um tinha um lote, na verdade. Eram casas, né? Era um prédio 1 quilômetro de altura. Então, e aqui eu resolvi focar um pouco nesses 3 pavilhões, que foram projetos muito importantes também na carreira dele, e eu acho que representam muito a coisa de pesquisa, de estrutura, de esbeltez e sair do convencional, né? A gente está muito em São Paulo, não sei o que, e vê assim, o que era a escola. Aí querem sempre colocar umas casinhas, né? Escola paulista, escola carioca, escola não sei o quê. E eu não sei direito o que é a escola carioca, assim. Isso para mim é isso, né? É a coisa da invenção, para mim é essa coisa de esbeltez e de fugir do convencional, né? Então, são pavilhões que são, assim, tem uma estrutura levíssima, né? Assim, com uma tecnologia que não existia para a época, né? Que foi inventada, muitas coisas foram inventadas por ele, né? Então você vê a diferença de idade. Esse pavilhão Volta Redonda, que tem uma imagem aí, que uma ponte ainda existe, dessa que ele fez para não sei quantos anos do Parque Ibirapuera. Então era um pavilhão para CSN, um pavilhão de exposição. Esse, você vê, muito próximo aqui, o pavilhão do Brasil em Bruxelas, que a gente vai falar um pouquinho melhor, e o pavilhão de São Cristóvão, que a gente está aqui do lado, né? Esse é o pavilhão de Volta Redonda, lá no Ibirapuera, que sobrou a ponte. Uma ponte, eram 2 pontes, uma de um lado e outra do outro. Hoje em dia está lá, você vê as esperas dos tirantes e tudo. Era um pavilhão que, assim, aparece alguns conceitos aí em outros projetos dele, quer dizer, essa leveza, a estrutura metálica, é uma laje que eu não sei se foi criada por ele ou não, mas tem essa coisa meio fraioto, é um tecido, na verdade, com concreto, né? Então, que é a cobertura, e tem água, tem um bombeamento de água, isso aqui caía, uma cachoeira de um lado e do outro, assim, e é uma arquitetura com função, na verdade, é estranho, né? Porque quando você vai pensar, imagina, você vai fazer um pavilhão num parque, ele aproveitou e fez a ligação, né? Fez uma ponte e fez o pavilhão junto. Isso é uma coisa meio
óbvia, mas não, né? É difícil da gente escolher. Então, isso que é o pavilhão central, que é esse aqui, que existe lá no Ibirapuera até hoje, uma ponte só. Né? Essa é uma maquete que a gente fez porque tem um personagem que é o Fausto, que trabalha comigo hoje, que tem mais ou menos a minha idade. Ele fez um mestrado, um doutorado sobre esses 3 pavilhões do meu avô. Então, a gente fez maquete, ele estudou bastante sobre isso. Então, uma imagem do que ele era lá no Ibirapuera. Né? A reprodução que o Fausto, a gente achou esses detalhes, os esticadores, como é que era a planta, né? Era um pavilhãozão, né? Sem pilar, sem apoio nenhum, com esses tirantes e os esticadores aqui, ainda tem a espera dos esticadores, estão lá até hoje. Né? A ponte, hoje em dia. E esse é esse segundo pavilhão que ele fez logo depois. Meu pai me contava que ele lembrava do meu avô fazendo uma maquete com linha, ou barbante e arame, né? Até chegar nessa imagem. Né? E esse é o projeto do Pavilhão do Brasil na Expo de Bruxelas, que ganhou o principal prêmio de pavilhão, não sei o quê. E essa é uma imagem interessante, porque você vê o acesso do parque de exposição, né? Esse aqui já era o pavilhão da Rússia e dos Estados Unidos, assim, já Guerra Fria aqui acontecendo. E aqui era um pavilhão da Philips, que também ganhou um monte de prêmio, que era do Corbusier. Né? Enfim, vários projetos importantes aconteceram aqui. E esse era o terreno que deram para o Brasil. Então, assim, era um terreno, parece que era um terreno que o Brasil decidiu qual seria o terreno no último momento. Então, foi assim, era o pior de todos, afundado lá, ninguém via, nem, assim, falou, cara, como é que eu vou fazer um pavilhão aqui, né? Então, esse pavilhão, assim, ele é de uma inventividade em termos estrutural, assim, que hoje em dia a gente não vê, né? É raro a gente ver, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, como mudou, mas a gente... E a coragem de uma pessoa como ele fazer isso fora do Brasil, com uma tecnologia que ele estava experimentando, né? Então... E tem essa imagem que é interessante, que é o balão, né? Que aparece aqui um pouco de como ele criava, e era uma coisa... Era tão aberta a ideias, a cabeça dele, que era uma coisa quase infantil, né? Então ele criou esse balão, que era de uma forma para alguém lá entrando no parque de exposição, enxergar um balão vermelho lá no fundo, eu falei, que balão é aquele? Aí para chegar lá, era uma forma. E o balão também ele era uma rolha, né? Ele fechava esse implúvio, esse vazio central, para quando tivesse frio, ele cobria para não entrar neve e chuva e tudo. E o pavilhão era num terreno super inclinado, e ele fez esse projeto que ele chamava de arrasta-pé, que tinha um acesso aqui e ele era todo em rampa. Então você descia em rampa, tinha 5% de inclinação e chegava no final um auditório e saía meio naturalmente pela topografia do lugar, né? E assim, eu não sei se aparece aqui, olha, isso aqui que o Fausto resgatou, né? Então, os tirantes de cabo de aço e essas cantoneiras metálicas, né, presas ao tirante, e umas plaquinhas de concreto de 4 centímetros. Essa é um tecido mesmo, né? Desse tamanho era a cobertura desse espaço inteiro, né? Com esses 4 pilares na ponta. Então, assim, é uma coisa que... Volta e meia, os engenheiros me param e falam assim, nossa, teu avô fez esse projeto. Até hoje a gente tenta entender como foi feito, né? Então, é muito especial isso. E esse é o projeto que a gente convive, passa dia a dia aqui no Rio, né? Que já um pavilhão mais para frente tem uma escala completamente diferente. Aquele primeiro pavilhão, eu não me lembro exatamente, mas devia ter 300 metros quadrados. O segundo já tinha 3.000. E esse, que área tem?
30 mil metros quadrados, sei lá, é tipo uma escala assim, né? O pavilhão de São Cristóvão. Cento e tanto de vão, né? Era o maior vão livre do mundo, falaram durante muito tempo, né? E parece, isso também me contam. Ele não gostava muito de falar de passado, né, do que ele tinha feito. Eu perguntava e ele não queria falar, não, isso aí não interessa mais, uma coisa assim. Mas é uma forma que hoje em dia você vê em alguns projetos novos, recentes, desses arquitetões, assim, lá fora. E esse calculista que me parou outro dia, ele falou da forma oval e dessa viga anel, né, que circula esse espaço inteiro, pela inclinação da viga e os tirantes, o pensamento que veio para isso, que é impressionante, que é um anel, né, com tirante, com um esforço gigantesco. E também esse calculista me trouxe umas plantas falando assim, olha, a gente não entendia como que ele tinha pensado nisso nessa época e funcionava, né? E não funcionou, parece que no final da obra, que ia ter uma cobertura, como se fosse um policarbonato da época, uma cobertura que vinha dos Estados Unidos, uma coisa assim, e que a obra cortou, e no final cobriram com uma cobertura metálica, de alumínio, de ferro, e teve um incêndio aí no pavilhão, e depois o vento levou essas coberturas. Então, isso é que todo mundo fala, né? Ele era um cara que estava à frente do seu tempo e ele não concordava com a política que acontecia naquela época e como tratavam as coisas, né? Quer dizer, mal bem no espaço, qualquer espaço, em qualquer lugar do mundo exige manutenção, tem que ter, né? E não tinha tecnologia na época para suportar a cabeça dele, era um pouco assim, o Brasil não estava lá ainda. Então, aqui aparece a coisa das águas, esse pensamento também das águas, elas caíam nesses espelhos d'água que tinham aqui. Eu adoro andar aqui em volta, porque você tem essa sensação de ter essa altura, aqui tem 2 metros de altura, e o pavilhão aqui no meio deve ter uns 30, assim, então ele te dá essas sensações meio cheio, vazio, de aperto e abertura, assim, né? E esses são os tirantes também, como é que eles tinham estudado, uma coisa bem, como é que vou dizer, manual, né? E como com os macacos hidráulicos, que eles iam esticar os cabos, e depois tiravam os macacos hidráulicos. E a gente reproduziu aqui um tirante desse, está lá no escritório, para ver como é que era. Então, assim, isso aqui está hoje, né? Lá, o pavilhão. É uma pena, né? Porque hoje em dia, fazer uma cobertura dessa, com a tecnologia que a gente tem, com cabo de aço, com estrutura tensionada, é muito simples, né? Na verdade. E a gente está falando aqui de passado e de legado e que na verdade é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, não dá tanto valor ao passado, né? As coisas vão virando meio lixo. Não deu certo, tira da minha frente, vamos transformar numa outra coisa. Então, tem um projeto importante que a gente desenvolve lá no escritório, o Sidney sabe, o Vicente também bastante, que é a gente chama de, como é que é? A gente chama Projeto Memória, que é a Kika, a última mulher do meu avô, toma conta, e a gente lá recebe estudante, e a gente conseguiu organizar o acervo do Serjão, e está sediado na UFRJ agora, tratado, e está começando, já tratou muita coisa, mas ainda falta uma parte enorme, e a gente não cuida, né, do passado. Então, de alguma forma, a gente tenta resgatar isso e tem feito isso com o meu avô e com o meu pai também hoje em dia, né? Então, os 3 pavilhões. Aí, outro projeto que também era muito emblemático, assim,
que é a imagem da Paraíba, né? A gente fala da Paraíba, né? O cartão postal de lá, de João Pessoa, é isso, né? Enfim, a gente esteve aqui, a Kika até esteve aqui há pouco tempo para falar sobre isso, uma crise danada. Isso tem a ver com essa coisa da memória, que estão querendo transformar esse museu, esse hotel num shopping, não sei o quê, então está nesse drama, mas e aqui aparece alguns elementos que ele falava muito sobre a não arquitetura, quer dizer, é um hotel que você passa em João Pessoa e você não vê, né? Na verdade, da rua, você passa, você não sabe que existe, né? Ele tem uma presença, né? No mar, ele faz essa virada da praia, e aqui tinha, assim, eu não entendia direito a escala e como uma pessoa como ele conseguia pensar nessa escala nível Brasil, mundo, escala desse hotel, que é enorme, mas assim, e aí quando você vai dentro dele e vê como é que são os painéis, as portas dos quartos que se abrem, o painel escondido, que se você quiser você fecha 2 quartos e vira um quarto só, o detalhamento, o nível de detalhamento, o nível de detalhes que aparecem, é muito surreal, assim, é muito... Então, isso é uma foto recente lá que o Finotti fez, e aqui a maré alta, né, sobe aqui, ele fez essas, como se fossem essas lâminas de concreto, que a maré, ele chamava de bochecho, que é para ter esse barulho de bochecho, que a água entrava e saía, fazia... Então, aqui são 2 pavimentos de quarto em cima, né? Uma perspectiva da época. E isso... Desculpa. Pode falar. Antes de começar a falar, eu brinco que eu falo que eu sou amiga do seu avô até hoje. E quando eu vou até João Pessoa, eu sento nessas redes e eu converso com ele por horas. Ah, é? Horas. Você vê que está lá até hoje, né? Desculpa, eu falei alto aqui. Falei, essa rede. Ele fez 3 apoios, assim, para fez umas poltroninhas em forma de rede. Genial. E aqui estou eu, um dia que a gente foi fazer um documentário lá, e tinha essa coisa do arquiteto, né? Conseguir transformar de alguma forma para você conseguir habitar, né? E aí que nessa ponta tem muito vento, né? E tem esses vidros que eu apaixonado, não, são vidro, esses blindex, só que ele protege totalmente, e a forma do hotel também, né? Ele deixa o vento passar, mas se você abre esse vidrinho, vira uma ventilação cruzada inacreditável desses espaços. Então é um projeto especial. E que é engraçado porque quando eu entrei na faculdade em 92, 93, ninguém conhecia meu avô. Isso é uma coisa, assim, conhecia uma geração acima de mim, mas a minha geração ninguém falava mais dele, né? Então, eu não entendia direito o porquê, né? E por isso que a gente fez o documentário, aquela história toda, para eu meio que entender o que aconteceu, o que era isso, né? A gente já está mudando de escala de trabalho dele, né? Se eu estiver falando devagar demais, você fala, tá, Adriana? E isso foi a casa que ele fez para ele, na Niemeyer, que era uma posição geográfica. Ele também tinha essa coisa desses momentos, ele tinha essa fascinação por geografia, né? Por esses né? E a casa é interessante porque parece que ele trocou esse terreno pelo projeto do condomínio horizontal que tinha nessa península, que tem nessa península lá na Niemeyer, entre Leblon e São Conrado. E a mãe da minha avó falou assim, vocês estão com terreno, agora não estão com dinheiro, então eu vou dar para vocês o dinheiro do muro da casa, para pelo menos vocês terem um muro e depois vocês fazem o projeto. Aí o muro é a casa, né? Ele fez o muro toda a casa de pedra. E aqui também tem... Eu quis colocar essa imagem porque
isso são histórias que eu ouço, assim, já ouvi muito. Eu passo por uma coisa, aí o cara fala assim, sabe quem inventou isso aqui? Foi seu avô? Eu falei, não, nunca sou. Foi ele. Isso foi a primeira vez que foi usado esse tipo de laje, né? Foi nesse projeto, nessa casa dele, né? Que é um perfilzinho, que é o que a gente chamava de laje volterrana, que é meio gilete, né? Que era o que tinha na época. Que é o perfilzinho de concreto, tijolo e uma camadinha fina de concreto em cima. Então, isso ninguém sabe, né? Isso é uma coisa que ninguém... Então, a casa era toda com essa laje, né? Essa era a planta. Então, esse era o nível da sala, né? Em cima dos muros todos. Esse era o pátio de chegada, né? Com a entrada principal. Que tinha uma rampa de carro e aqui atrás tinha um escritório dele que era embaixo do condomínio horizontal que tinha aqui para trás, que você falou que você trabalhou. Não, era aí. E embaixo, dentro dos muros, quer dizer, do limite que seria o muro da casa, tinha os quartos todos. Aí tem várias histórias que eu ouvi minha vida inteira sobre essa casa, viver nessa casa. Enfim, um papo longo. E aí já um outro projeto que também mostra essa busca dele de estrutura, de leveza, de materiais diferentes. Isso é a Casa da Lota, que dizem que foi a primeira casa de estrutura metálica feita no Brasil. E essas vigas foram feitas em obras, são de vergalhão, então assim, foi tudo... muito, as beltês, você vai lá, você fala assim, nossa, como é que isso fica em pé? É muito especial, né, esse projeto, né, a leveza e essas coberturas, né, essa é a Casa da Lota Macedo Soares. Tá vendo? Eu voltei? Não, até tinha uma imagem perdida. E aí já a gente trouxe dessa escala macro e chegou nessa escala de designer, né? Que a gente falou, você falou daquela poltrona rede, e essa é uma poltrona que eu tenho até hoje, que hoje em dia tem uma loja que refaz em São Paulo. Ele mostrou essa cadeira, ele falava assim, eu acho tão triste uma cadeira vazia que eu resolvi fazer uma que está sempre cheia. Quando você levanta, ela volta para exatamente essa mesmo, poltrona rampa. Você senta, ele tem umas molas que ligam o tecido e ela... Né? Essa aqui já é produzida, assim, a gente tinha uma antiga e foi feita. E essa nunca tinha... Tá vendo? O cara que pensava no mundo, de repente desenhava bicicleta, desenhava carro, avião, o redário. E esse carro, assim, eu também no acervo dele, você vai ver a troca de mensagens dele com os alemães na época. Assim, o cara sei lá, não me lembro qual era a empresa, que produzia carro. Ele chegou a desenhar um volante. E aí eu fiquei muito impressionado, porque eu acho que eu paguei mico muitas vezes na minha vida, quando eu era pequenininho, que eu falava assim, meu avô fez... Aí as pessoas, ninguém acreditava, mas assim... E aí eu peguei o desenho desse carro e comecei a ver os desenhos e as trocas de carta com esses caras alemães, eles já iam produzir o carro, tinha uma coisa assim. E o desenho do volante como a gente tem hoje, que é totalmente normal, né? Com os controles no volante, de som, de não sei o quê. Desenhou esse volante, é inacreditável. E o carro, que ele falava que na época os carros eram errados, que eles eram feitos, faziam um carro pesado demais e que não era bom para batida, era o contrário. As pessoas pensavam que quanto mais forte o carro, mais bruto, mais aço teria, melhor seria. Mas ele falou, não, é o contrário, você tem que fazer um carro que desmonte, né? Que no impacto ele desmonte e tem uma gaiola que te segura, né? Então, é engraçado essa imagem, parece que, lembra aquele carro acho que era Citroën, que era um Picasso, ele parece tem essa forma.
também desenhou um carro que se estendia, era um carro 2 lugares, que você podia esticar ele, ele virava 4 lugares. Enfim, essa... mês passado teve o lançamento dessa poltrona, que ninguém nunca tinha visto essa poltrona, tinha os desenhos, e de repente apareceu num leilão lá fora esta poltrona, antiga. E aí uma pessoa comprou, eu entrei no leilão, a gente ficou lá vendo, aí chegou num número que não dava mais, uma pessoa comprou, o pessoal da Depot entrou em contato, pegou a cadeira, desmontou e reproduziu. E acabou de lançar essa cadeira. Enfim, e aí é um popurrí de projetos dele, de pensamentos. E você vê, não dá para falar, não dá para falar, porque é muita coisa, eu não consigo ter profundidade em nada, né? E eu não sou um estudioso da obra dele. Isso foi o documentário que a gente fez, que foi meio que essa minha pesquisa, tentando entender algumas coisas da história da vida dele, né? E aí a gente vai falar um pouco do meu pai, que foi uma geração, você vê, totalmente diferente. O meu pai, tudo que eu tenho de peso do nome, meu pai tinha em relação ao meu avô. Então eu não sei se era mais pesado ou mais leve, mas era uma outra coisa. E meu pai, ele de alguma forma, eles não trabalharam juntos. Meu pai fez uma coisa completamente paralela. Era um Brasil diferente, então era um Brasil mais escondido, a arquitetura não aparecia muito, né? Não tinha mais os concursos, não tinha mais uma coisa. Então, ele ficou um profissional muito caracterizado por fazer casa de bacana, casa. Então, ele fez muito isso. Essa era a casa que ele fez para ele, numa ilha em Angra. Então, ele tinha essa pesquisa. Você vê que tem elementos que vêm, né, desde lá de trás, que é da casa da Niemeyer aqui, mas é uma casa que ele pesquisou muito, essa coisa do natural, do brasileiro, do primitivo, né? Então essa é a casa que ele tinha de final de semana, que é uma ocona, ninguém trabalhava nessa escala, quer dizer, para usar a piaçava, que foi usada nessa casa, usavam para fazer uma cabaninha de praia, uma coisa assim, não nessa escala, ninguém usava nessa escala, né? Então é uma estrutura assim super moderna também, mas toda em madeira, em tronco. Então tinha essas visitações, tinha essas pesquisas de povos originários, hoje em dia, né, fala isso, das tramas, do artesanato, né? A palha aí, ela ajudava a estruturar também, ela quando secava, protegia. Então, meu pai também tinha essa escala de vida, né? Uma escala de vida que era de receber gente, de bem viver, né? E essa casa da Niemeyer, esse projeto do meu avô, que foi comprado, passou de mão em mão, muita coisa, estava toda detonada, e a casa da Niemeyer hoje, que foi reformada pelo meu pai em 96 por um cliente dele, né? E que, enfim, os muros foram mantidos, uma base estrutural também, eu passei rápido demais, mas era a posição geográfica dela muito especial, né? E mais um projeto do meu pai, que são já uma pesquisa dele tirando essa coisa paralelo, trazendo um pouco da topografia para o desenho dele. Então, e ele morreu muito cedo, né? Pensar que ele morreu com 50 anos, quer dizer, 51, era o começo da vida profissional dele, de alguma forma, né? Então, essa é uma outra casa, assim, que é espetacular, na Bahia, que também tem essa coisa da posição geográfica, dessa sensação, né? Mas uma estrutura de madeira, mas super tecnológica ao mesmo tempo, e moderna, né? E tem esses espaços. Isso é mais um projeto do meu pai, já uma outra história, toda estrutura metálica, e uma tecnologia, outra época também, coisa mais...
e esse era um projeto que ele estava fazendo para ele antes dele morrer, que era numa casa no Itaiangá, aqui no Rio. Que mal bem mostra um pouco essa liberdade, né, herdada de alguma forma, que era uma casa que era uma tenda tensionada, era uma cobertura tensionada com uma malha metálica embaixo, totalmente independente estruturalmente, que ele não viu pronta, mas que foi projeto total dele, tudo, que é uma casa na Niemeyer, que tinha aquele... os netos estavam nascendo, era uma casa que ele estava fazendo para receber os netos, era uma casa de final de semana. E a gente vai falar um pouco do que a gente vem fazendo, né? De novo, se eu sentir que é um legado que eu carrego o sobrenome, é claro, não tem como largar, mas são escritórios completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, não tem essa... Enfim, esse é o Marco, eu acho que muita gente daqui conhece, mas foi um projeto, a gente ganhou esse projeto na época depois de ter feito um estudo para o Museu da Imagem do Som em Copacabana, e a gente tirou o segundo lugar, e depois, aí logo em seguida tinha esse projeto, a gente foi lá ver, e eles queriam transformar no museu, né? 2 prédios completamente diferentes, a gente acabou criando essa cobertura também, um concreto fininho, que a gente desenhou essa topografia em função de... o implúvio era para drenagem de água, e quando a topografia levantava era para vencer vão. Então esse projeto foi um projeto muito importante na minha vida, assim, que ele conseguiu, eu de alguma forma eu tinha 33 anos, 34 anos, e eu consegui mostrar de alguma forma que eu conseguia fazer uma outra escala de trabalho, não só residência, alguma coisa que eu tinha, né, estava caracterizado como isso. Este é um projeto super recente nosso, que é um senhor de 90, ele procurou a gente, ele tinha 92 anos, um dono de uma quinta em Portugal, o maior colecionador de porcelana chinesa do mundo. Então ele tinha uma coleção que ele comprava porcelana chinesa de exportação desde os 40 anos de idade até então, e ele quis deixar um legado, uma história, e tinha essa quinta, e que a gente transformou num museu, né? Então, um projeto bem complexo, assim, aqui está a entrada principal, essa era a casa antiga. O projeto é todo num subsolo que a gente criou aqui em volta da casa, né? E o terreno tinha uma coisa bem antiga, que tinha um muro aqui de limite, dessa cota mais alta para uma cota para um jardim lá embaixo, que quase que você não tinha acesso. Então a gente fez um museu todo subterrâneo que faz com que as pessoas usam o museu para circular e descer por aqui e ter acesso à cota mais baixa do terreno. Então ele é meio fluxo, um museu meio para orientar o fluxo das pessoas para o jardim e para a visitação, né? Então esse é o lado oposto, né? Então tem aquele balanço gigante que busca a pessoa lá na frente, e as pessoas saem por esses rasgos no jardim para acessar a cota mais baixa do terreno, né? Então, é um projeto que a gente está fazendo já há uns 6 anos, acabou de ficar pronto. E lá no final do terreno tem um pavilhão de exposição temporária também. Esse é mais um projeto que a gente foi chamado para fazer. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Essa é a casa do Niemeyer, lá em Pedro do Rio, aqui na Serra do Rio, né? Era uma casa do Niemeyer com um projeto do Bulemax. Então a casa está aqui, né? E o projeto do Bulemax era numa área aqui bem em volta da casa. E esse terreno, esse sítio foi doado para a Fundação Bulemax, e a gente foi chamado para transformar esse espaço numa fundação, né? E a primeira coisa que a gente viu é que a casa tinha que ser preservada, restaurada,
Então a casa se mantém lá preservada, o jardim do Burle Marx todo em volta. A gente parou o carro numa cota em cima, porque tinha aquela coisa bem antiga, dos anos 50, que os carros paravam bem na sala, aqui praticamente lá embaixo. Então os carros param numa praça na cota da estrada, na rua de cima. O instituto é todo aqui debaixo da terra, como se fosse debaixo da terra, né? Esse L aqui embaixo. E daqui você pega um plano inclinado e desce para um café, que você tem uma perspectiva linda para casa. E circula, e aqui tem um pavilhão de exposição. Então também um projeto importante para a gente, uma casa, um desafio enorme, porque é uma casa muito icônica, né? Aqui que eu estava falando, que era a estrada de acesso, a praça de chegada, que a pessoa não vai mais descer de carro para o nível da casa. Já está pronto isso? Essa obra começou agora, começou semana passada. Que as pessoas, quer dizer, o público ele desce em plano inclinado, chega nesse café que você tem uma perspectiva pelo lago da casa lá no fundo, tá vendo? E aqui no 5 é o pavilhão de exposição, então é um fluxo de visitação. O pedestre vem quase em nível, circula aqui, entra no pavilhão de exposição e daqui você tem uma perspectiva, uma vista para casa e para o Jardim do Burle Marx deslumbrante. Essa é a praça de chegada, com todo o programa embaixo, que é a fundação, todo o acervo do Burle Marx está aí, a fundação do Burle Marx vai ficar aí, tem uma administração, tem auditório, tem assim, um projeto importante, um desafio, e a chegada do plano inclinado nessa pérgola, nesse café lá embaixo, com a perspectiva do projeto do Niemeyer lá no fundo. E esse é o pavilhão de exposição, que é meio que ele faz parte do caminho, né? Ele é meio que você entra num túnelzinho e sai lá na frente com a perspectiva da casa do Niemeyer lá no fundo. Então, um projeto que foi assim, muito discutido, e tem intervenção, né? Mal bem, a gente está fazendo um projeto em um jardim do Burle Marx, que tem um projeto tão simbólico do Niemeyer, né? Uma casa. E aqui o Instituto Moreira Salles, que também a obra começou agora, mas a casa do Instituto Moreira Salles, que é lá na Gávea, né, no Rio, e o projeto novo, ele está fazendo isso aqui. Quer dizer, o que eles fizeram o prédio do Instituto Burle Marx lá em São Paulo, que é um prédio que o Andrade Moretti, o escritório, fez na Paulista, um prédio importante, com salas de exposição com pé direito de 4,5 metros, que dá para sediar exposições importantes. Eles não conseguiam mais trazer as exposições que estavam lá para a casa original. Então a ideia era transformar a casa original meio num museu, voltar a ser com as características de casa mesmo, e fazer 2 salas de exposição na mesma escala, mais ou menos, que tem no Instituto Moreira Salles novo lá em São Paulo. Né? Então essa casa tem uma condição bem de época, né? Que ela, se você olha na escala de quem está a pé, ela é muito moderna, né? Mas se você olha de cima, isso aqui é toda uma cobertura de telha canal, né? Então é uma casa colonial moderna, né? Assim, então você não vê a cobertura né? E a gente, de alguma forma, vai estar trazendo isso para a fachada. Isso já é um protótipo da fachada, que a gente está fazendo umas escamas de telha de barro para essa fachada do museu. O acesso principal não vai ser mais pela casa, o acesso principal vai ser uma galeria. Você circula aqui por baixo, pela lateral, sobe para as exposições ou vem aqui para frente, onde tem restaurante e loja, e tem acesso à casa pelo fundo. Então, esse é um projeto que está acontecendo também, que é bem importante para o escritório. E aí essa escala de casa, que eu quis mostrar isso porque há 20 anos atrás, eu fui com um fotógrafo que estava fazendo um registro daquela casa do Niemeyer, que virou a sede do Instituto.
E eu fiquei com aquela casa na cabeça, porque você chega numa cota assim de cima e vê aquela leveza daquela cobertura. Eu fiquei com aquilo na cabeça e a gente acabou fazendo um projeto que a gente não trabalha muito com referências assim totalmente, mas isso é muito parecido com tem aquela leveza, né? E a implantação, e é uma casa gigantesca, né? Enorme, mas tem essa condição, a gente mudou completamente o fluxo de carro e tudo, e tem essa coisa também da geografia e né, o desenho meio parque, né? E a estrutura leve, tentando levantar voo quase, né? Então, tem esse embasamento todo que faz parecer que a casa é só aquela cobertura lá em cima. Isso, outra escala de trabalho, uma cabana também, uma estrutura de madeira em Paraty, inserida assim no meio do mato, é uma estrutura laminada de madeira, também tem uma leveza estrutural, uma vontade de levantar voo, a forma dela, ela induz a vista, ela chama o sol, né? Então é um pavilhão quase que pré-moldado, ele foi todo pré-montado, ele é todo, os fechamentos são todos bem de pescador de lá, né? Eles estão acostumados hoje em dia a fazer barco com compensado naval, então todos os fechamentos são de compensado naval. Esse é um projeto de uma capela que a gente ganhou alguns prêmios na época, uma capelinha pequenininha, mas ela é interessante porque o corte é isso, né? Ela só tem um pilar, que é a cruz, né? Que é essa estrutura que é um pilarzão que virou a cruz e um V metálico que apoia uma gaiola, uma estrutura madeira. Então essa capela foi montada em 3 meses, assim, toda pré-montada, né? Isso é para falar desse projeto Memória que a gente tem lá no escritório, tentando que isso não morra, né? E acabou. Tiago deu um show aqui, falou muito bem. Nós vamos abrir agora aqui para uma conversa, porque nós temos a programação geral, por isso que é café no Cal, né? 4 horas tem um café aqui que a gente oferece para os colegas, então temos aí uma meia hora, né, para bater um papo, fazer umas perguntas. E eu queria destacar aqui uma coisa interessante que ele falou, do pavilhão de São Cristóvão, porque a gente tem que contextualizar aquele projeto na época, na década de 60. Quer dizer, o Sérgio bolou uma solução para vencer um vão, aqui está o Vasco, nosso conselheiro aqui presente também, venceu um vão, acho que de 120, 150, não tenho a precisão mais aqui na minha cabeça, que tinha que vencer aquele vão, não tem uma viga. Quer dizer, bolar um sistema daquele naquela época e executar, né, não é para qualquer amador, né, não é uma coisa... E outro que você falou, do Hotel Tambaú, eu tive a oportunidade de dormir com a bochecha lá. E é isso mesmo, você é levado até, uma coisa sonífera, sabe? Você é levado pelo... Quer dizer, é uma sacação, né, que vai além da arquitetura, um pouco além da arquitetura. O Tiago mostrou rapidamente ali um documentário, um filme que foi feito, né, contando um pouco a história do Sérgio, e a gente teve a oportunidade no Cal, em 2012, 2013, por aí, de participar, de patrocinar parte desse filme, que é muito interessante. A gente pode depois, um dia, Vicente, tentar marcar uma coisa assim, de passar esse filme, fazer uma palestra, uma coisa assim. E eu me lembro que foi com muito prazer, a gente apoiou aquilo, o Cal apoiou, porque isso já vão mais de 10 anos, né? Eu tive a oportunidade naquela época, a gente estava construindo o Cal, materializando o Cal, e eu tive a oportunidade de ter sido presidente naquela ocasião, e agora a gente volta 10 anos depois para ver se a gente consegue colocar o Cal naquilo que a gente desejava lá atrás, de ser uma instituição útil
importante, né, para os arquitetos, arquitetas, urbanistas, sociedade, governo. E o que a gente está fazendo hoje aqui, ao discutir, ao debater o legado do Sérgio, do Cláudio, olhar o seu trabalho, o teu talento, né, a tua produção arquitetônica, é exatamente mostrar para as pessoas que a arquitetura está aí, né? A gente tem que apoiar, incentivar os colegas nesse sentido. Então eu vou abrir aqui para perguntas. Tem aqui o Vasco, Yasmin, quero registrar aqui a Breno Manuel Sanches, nosso querido colega da prefeitura também. Eu vi a Solange Sintra também aí entrando em algum lugar. Cadê a Solange? Está ali. Vicente também, não sei se quer. Então vamos começar pelo Vasco. Vasco Acioli. Boa tarde, Vasco Acioli. Uma coisa interessante, você falou que a sua geração, né, as pessoas da sua geração não conheciam muito o Sérgio. Eu, felizmente, posso dizer, né, Vicente, Sidney, a nossa geração na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ tinha o Sérgio como um dos ícones junto ali do Niemeyer. Então, assim, nessa parte eu discordo um pouco de você. Assim, a minha geração, que é um pouquinho mais antiga do que a sua, né, teve a sorte de conhecer o trabalho do seu avô. E eu depois, alguns anos depois, eu trabalhei na prefeitura analisando projetos. E aí eu tinha que fazer ali um fast track de análise de projetos, né? E quando chegava Cláudio Bernardes, e na época ele era sócio do Paulo Jacobsen, né? Aí eu segurava aquele processo ali para ficar estudando. Era assim um grande prazer. E assim, parabéns para você também de conseguir tocar esse DNA com maior galhardia, maior... Muito obrigado. Legal mesmo. Obrigado. E outra coisa... Ficou emocionado. É isso, depois a gente... Tá emocionado. Mas Se emocionou. essa coisa, mas era... isso aconteceu mesmo, Vasco, comigo na faculdade. As pessoas realmente não falavam. E arquitetos da minha geração, assim, não tinha mais. Desconhece, né? A pessoa assim, histórico. algumas questões que até no filme eu tento entender o porquê. Teve uma questão política, tiveram algumas questões, tem alguns porquês, mas eu não sei exatamente, né, responder hoje, mas rolou. Não se falava dele, não se falava, e vários professores não falavam, por uma questão política. Era muito isso. E São Paulo, muito menos. Então, assim, São Paulo, aquela coisa, escola paulista, ninguém sabia, ninguém fala nele como uma coisa. Então, eu acho que a única coisa que eu fiz na minha vida, além de 3 filhos, foi esse documentário. A sensação que eu fiz quando eu fiz esse documentário, que eu capitaneei, foi uma das únicas coisas que eu senti que eu tiquei na minha vida, sabe? Assim, tipo, tiquei. Agora, assim, eu não sei. Agora, de alguma forma, esse documentário vai ajudar que outros venham e estudem. Coisa assim. Só para complementar, vou passar para a Yasmin, mas isso que o Vasco falou, quer dizer, o Sérgio, quando ia à faculdade, era o acontecimento. Né? A faculdade de arquitetura não parava, a universidade parava, né? Os outros cursos paravam. Era uma celebridade, quer dizer, o papel, a importância de um arquiteto, porque o Sérgio era um arquiteto, não era nenhum popstar, né? E tinha essa coisa da importância da valorização da arquitetura, que a gente vem perdendo ao longo dos últimos anos. E quando a gente constrói um conselho para impulsionar, debater, avançar, defender a arquitetura, a gente não conseguiu até hoje fazer isso. É uma crítica que a gente tem que fazer, tem que cortar a própria pele, né? A gente não conseguiu romper essa inércia e essa perda da valorização da atividade profissional. Muito bem. O Sérgio tinha essa coisa, quer dizer, natural dele. Eu me lembro, muitos aqui devem lembrar, no escritório da antiga Sernambetiba, né, hoje Lúcio Costa,
Poxa, aquele auditório era um negócio impressionante, a quantidade de estudantes entrando, saindo, visitando o escritório, o Sérgio conversando com todo mundo. Sabe, você se sentia importante em ser estudante de arquitetura. Sabe, não era uma coisinha qualquer, corriqueira, entende? E a gente foi perdendo muito isso e a gente aprendeu muito isso com vários arquitetos daquela geração, mas o Sérgio é assim, o destaque pelo lado humano dele mesmo. Né? Eu fico pensando ele hoje com essa coisa de grana, mercado imobiliário, né? Como que ele sairia dessa, né? Porque é uma... Yasmin. Bom, eu sou Yasmin Gravina. Colega de turma, inclusive. Tive a honra de ser estagiária, começar no LIC, lá na Avenida Senambetiba. Eu tinha muita afinidade com o Sérgio. Ele, para mim, é assim, o meu ídolo até hoje, é o Sérgio Bernardes. Bom, Você quer contar umas histórias aqui pra gente? não quero. Eu gostaria de... Eu acho que as histórias do Sérgio tem muitas. As que eu posso contar são tão pequenas diante disso tudo, que eu acho que o mais importante é trazer para hoje o trabalho do Sérgio Bernardes. Nós estamos mexendo no Jardim de Alá, e, no entanto, o Sérgio Bernardes fez um projeto maravilhoso chamado Lagocha. Ninguém levantou esse projeto na hora em que se pensou em mexer no Jardim de Alá. Por quê? Por que a gente não pode, como conselho, trazer esse projeto do Sérgio Bernardes, que é um projeto que não tem a ver com o mercado imobiliário, tem a ver com o desenvolvimento do Rio de Janeiro, da cidade, trazer também o nome dele para uma coisa realmente importante, que é o Lagocha, e não essa obra que estão fazendo lá. Cada um pode gostar ou não gostar, mas eu acho que esse é o espírito do Sérgio Bernardes, melhor do que qualquer história. Esse projeto era incrível mesmo, porque eu me lembro de... Tem umas imagens desse projeto que era transformar o final do canal e tinha essa coisa... Esse projeto. Eu tenho ele guardado na minha casa. Tinha uma função. Ele queria resolver função, o problema da lagoa através disso. De oxigenar a lagoa, né? Oxigenar, tinha que aquela o problema forma, era isso. Criava uma marina, e também debaixo da marina tinha comércio, uma coisa toda. Porque ninguém nem falou nisso quando se pensou em mexer no Jardim de Alá, né? É político. Seria o Jardim de Alágua, né? Porque ele era dentro da água. Né? Esse projeto merecia vir à tona para ver o que vai ser feito no Jardim de Alá e o que poderia ter sido feito se uma ideia do Sérgio não fosse esquecida, né? Não fosse, na verdade, soterrada. Na realidade, Política político, né? São 4 anos só, né? Então você ninguém consegue fazer Mas a gente, nada. como conselho, deveria pelo menos trazer, né, esse projeto à tona, porque as pessoas não têm como conhecer o projeto, né? Se não tiverem participado dele, ou se forem do meio, ou tiverem alguma mínima informação. Valeria a pena fazer uma propaganda desse projeto, né, para se contrapor a isso que está sendo feito no Jardim de Alá, que gostando ou não gostando não é a questão. A questão é uma ideia genial para o Jardim de Alá, uma praça de 35 mil metros quadrados totalmente arborizada, resolvendo todo o problema de circulação da lagoa. Eu sei porque eu tive a oportunidade como estagiária lá de me enfurnar nos detalhes e guardei o projeto, tem cópias que eu tirei lá no escritório, né? E tenho isso com muito carinho e falei, caramba, ninguém fala no Jardim de Alá hoje em dia no projeto do Sérgio Bernardes, que é de antemão é icônico A aquele gente projeto. devia ter colocado aqui uma imagem. Vicente quer Fica falar para também. próxima. Oi, Thiago, bacana aqui, achei uma delícia, né? Deixa eu só Fala. Yasmin, eu aqui, por isso que eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não participei desse projeto, porque eu sei de uma coisa meio de família, de herança de ouvir. na bagagem lá. Assim, eu não tenho expertise desses projetos, eu não sei. Tem pessoas que são muito mais entendidas do trabalho deles, sabe? Assim, Vicente. Mas você é o guardião. a gente está tentando, de alguma forma, manter e fazer isso, mostrar, porque tem coisa, é isso que a gente falou de memória, né? As pessoas esquecem, rasga e começa tudo de novo, e não tem, assim, às vezes já foi pensado, né? Ele pensou também uma cidade no Alasca chamada Visarga, me cidade lembro. dos 1000 sóis, que não poderia ser feita na época porque não havia um estudo do permafrost que hoje em dia já foi superado.
Quer dizer, o Sérgio Bernardes estava na frente, Muito à frente. não era anos, não, é anos-luz na frente, É. porque ele já estava vendo coisas que iriam acontecer. Quer dizer, Não, e ele falava no final da vida dele, ele só falava da coisa cósmica, assim, ele estava num lugar muito Vicente Gifone. Vicente. Não. Assim, eu acho uma coisa bacana, Tiago, no fundo, eu que não sou Bernardes, mas tive um convívio bastante próximo, grande, durante o meu período como estagiário. Eu não fui estagiário do LIC, eu fui estagiário da SBA, né? A gente brincava que a gente tinha que ganhar dinheiro para pagar a conta do LIC e etc. Foi um período assim muito espetacular assim da minha vida. Depois disso, quando fundei o curso da Estácio, né, acabei criando lá. Você teve com a gente depois, mais tarde, né? Criei lá o escritório Sérgio Bernardes, ele ia lá, escritório modelo, ia lá a cada 15 dias sentava com os alunos. Foi uma coisa muito bacana. E eu tinha criado um conselho antes de eu sair do curso, de eu deixar a direção do curso, que era um conselho de arquitetura, que dentro desse conselho tinha o Sérgio como presidente, né, presidente de honra, e tinha o teu pai, né? Teu pai ficou assim muito emocionado, né? Porque até era ele, era o Índio, uma turma assim de amigos, né? De Oscar e tal, tava todo mundo pronto para entrar nisso. Mas eu acho que um ponto interessante, assim, eu estou falando que eu não sou um Bernardes, mas eu sinto a presença dele muito forte no meu DNA. Quer dizer, e é inquestionável a presença dele no teu DNA. Então, assim, eu acho que é natural. Teu trabalho é teu trabalho, você tem o teu selo, você tem a sua marca, eu tenho a minha, cada um de nós tem a sua marca, mas no fundo eu acho que impregnou um pouco, sabe? Mas impregnou num sentido muito amplo. Quer dizer, acho que essa paixão que a gente tem por fazer master plan, Mercedes, a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, etc. É muito desse período que eu passava meus dias e noites, às vezes, no escritório. Então, vou contar uma história que é engraçada até desse período. Quando a gente fez o projeto dos vulcões de Paris, você lembra desse La Villette, né? Que foi aquele concurso emblemático. Você estava lá nessa Eu estava nessa época lá com o Sérgio, foi assim muito especial, porque sou de São Paulo, vim para o Rio, etc. Quer dizer, eu sou o filho da escola paulistana que adotou o Rio de Janeiro, né? Por paixão, e realmente eu moro no Rio porque sou completamente apaixonado pelo Rio, não escondo isso de ninguém, apesar de amar São Paulo, minha cidade natal, mas eu naquele período eu era aluno do Renato Menescal na faculdade, que era também assim uma pessoa muito ligada ao Sérgio, né? Ele era apaixonado pelo Sérgio, etc. E eu sempre gostei de desenhar. Meu negócio é fazer croquis. E como o Sérgio, o negócio dele era o croquis, era o desenho, etc. Eu me lembro que a gente estava fazendo os vulcões e eram noitadas assim, que eu convivia com pessoas interessantíssimas. Um dia chegava de noite, à meia-noite, o Rogério de Freitas Mourão, para discutir a parte astrológica. Chegava o Luiz Emílio Melo Filho, para ver a parte do... Né, que é um gênio, né, absoluto, junto com o Bulemax, né, inclusive ligados, né. E, bom, em suma, eu me desliguei da faculdade durante uns dias, praticamente, eu sumi. E de repente, quando teve a apresentação dos projetos, eu não tive tempo de acabar o meu em nanquim, régua, T, sei lá o que era que a gente usava na época, paralela e blá blá blá. Eu cheguei e apresentei lá o meu projeto, etc, ali para a turma, e ele era todo baseado em croquis. E eram uns croquis assim, eu gosto muito de desenho, eram croquis assim, que lembrava um pouquinho assim, essa coisa do Sérgio, né? E o Menescal, os alunos ali apresentando e tal, não sei o quê, e aí ele me deu 10, o Menescal. Aí os outros colegas na época reclamavam, como é que pode, o dele não está pronto e tal, não sei o quê, papapá. Então ele virou e fez um discurso para a turma, falando, pô, eu acho que a oportunidade que ele está tendo, né, quer dizer, desse convívio, desse momento, etc., lá com o Sérgio não tem preço, né? Então, eu acho que uma coisa importante, que eu acho que a gente tem um pouquinho, né, eu vejo no teu trabalho, eu tento buscar no meu trabalho, etc., o Sérgio conseguia fazer uma distinção clara entre criação e invenção. Porque não são a mesma coisa, elas se juntam.
em alguns momentos, né? Você pode ser extremamente criativo e pouquíssimo inventivo. Você pode ser brilhantemente inventivo e pouco criativo. Então, quando você consegue fazer esse blend, né, das coisas, né, da criação e da invenção, então, eu acho assim, eu convivi no escritório, eu me lembro de noite aparecia o Oscar Niemeyer, né, que eles tinham aquela coisa de amor e ódio, era uma relação curiosa dos dois, né, muito curiosa. E o garoto ali, estagiário, né, sentava com os dois de madrugada ali, ficava ouvindo aquelas histórias. Mas você vê assim, do trabalho do Oscar, uma coisa muito forte da criação e também alguma coisa de invenção. E no trabalho do Sérgio, uma coisa muito profunda de invenção e também muito de criação. Então, eu acho que esse é um ponto que é interessante para a gente pensar, até na arquitetura contemporânea, entendeu? Que a gente vê muita coisa se repetindo, né? Quer dizer, as fórmulas bonitas, elas vão se replicando de uma maneira quase assim, inorgânica, de tão profundas e na verdade as pessoas acabam experimentando menos, porque tem medo. E uma coisa que o Sérgio não tinha, isso eu aprendi com ele, eu convivi isso no dia a dia, o Sérgio, a única palavra que não existia na vida dele era medo. Ele era realmente uma pessoa que tinha uma coragem, tinha um despudor, que você falou isso aqui de certo modo, né? Ele tinha um despudor inacreditável na maneira dele colocar as coisas. Ele pensava, fazia, acreditava, ia lá e ia até o fim, né? Então, eu acho que isso que é um exemplo bacana para a gente, né? Como arquiteto, como estudantes, e eu acho que o Cal aqui, que espero que o dia o Cal vire o Riba, né? Acho que esse espaço de debate e etc., né? Quer dizer, as entidades juntas formando uma coisa mais ampla ainda, né? Então, acho muito bacana e fiquei muito feliz aquele dia. Fiz tudo para estar aqui, esse cara sabe como foi complicado, mas eu estou aqui porque era impossível não estar, né? Ô Vicente, e essa história do Lavilette, não teve uma coisa que o projeto não chegou lá, não chegou a tempo para o É a concurso? coisa mais louca da história, né? Quer dizer, o projeto chegou um dia depois e perdeu o prazo de inscrição e não concorreu. E era assim, talvez, assim, olhando todos o projeto do Bernard Tchoumi, né, que venceu, conheci, quando eu fundei o curso da Estácio, depois aí em Morumbi, etc., eu acabei tendo um contato muito forte com esses caras todos, Bernard Tchoumi, César Pelli, Peter Eisman, todo mundo que estava no meio acadêmico, eu garoto ali, criando o curso da Estácio, mas fui lá conversar com todos eles, etc. E o projeto do Tchoumi é lindo, mas o projeto do Sérgio era uma invenção absoluta, que aquilo ali foi uma das coisas assim, e chegou no dia seguinte. É incrível. Antes de passar aqui para a Raquel, quero registrar aqui a presença da Cecília Nader, prazer enorme você estar aqui. Cecília, colega nossa, prefeitura, coordenou o primeiro plano estratégico do município do Rio de Janeiro, uma arquiteta aí também super talentosa. Antes de passar para a Raquel, pegando só uma fala aqui do Vicente, o escritório do Sérgio não era um escritório de arquitetura, era outra coisa, era um acontecimento. Então, isso mesmo que ele falou, você chegava lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, saia 3 da manhã, aí você estava saindo, tinha alguém chegando e tal, era um troço que pulsava 24 horas e ele à frente. Ele não tinha distinção de tarde, de noite, né? Ele ficava lá e tocava com maior energia, né? Tem horário para trabalhar. Você falou... Puma GT2, que Isso, tinha, exatamente. que tinha uma coisa verde-limão, né? Que ele saía a 1000 pela barra. A barra era outra coisa, né? Ele contou que ele era almoçar de com corrida, ele. ele não falou Eu isso. ia almoçar às vezes com ele, no Puma dele, né? Mas você falou aí da Estácio, só para fazer esse gancho da faculdade, um trabalho que a gente está fazendo aqui no CAL, desde o ano passado, a gente está fazendo um esforço enorme de aproximar o Conselho das instituições de ensino. Não só a relação Conselho com coordenação de curso, a relação do Conselho com direção de curso e com reitoria de universidade. Então, nós estamos visitando os reitores das universidades, eu pessoalmente já tive com 4 reitores, e levando a importância do Conselho estar junto das instituições, para que a gente possa falar para os futuros colegas arquitetos, arquitetas e urbanistas que a atividade ela é controlada, ela tem um registro, né, tem a questão relacionada aos RRTs, tem
uma série de questões da vida profissional que a gente percebe hoje que os nossos colegas se formam e ficam completamente perdidos com a questão de mercado, de relação de cliente e tal. Então, temos feito esse trabalho, eu tenho visitado muitas universidades e fiquei igual o Vasco, assim, emocionadíssimo o dia que eu entrei aqui na Maracanã, no escritório modelo da Estácio aqui do Maracanã, e o nome do escritório modelo é exatamente Escritório Modelo Sérgio Bernardes. Estava lá escrito. E a gente deu para ele, foi a única vez, acho que ele ganhou o prêmio, ganhou o título honoris causa oficial, né? Foi uma coisa muito bacana. Logo na época a gente fez aquela comemoração dos 80 anos dele também, etc. Tinha uns cartõezinhos. Eu tenho aquilo no escritório. Aquilo ali é uma das coisas mais, tem 3 ou 4 daqueles ali, é a coisa mais impressionante, né? Então foi uma coisa muito bacana. Então, belíssima. A gente tentou ali na Estácio, porque não era só eu que era apaixonado, o Cadu que estava ali comigo, todo mundo que estava ali dentro, né? Quer dizer, como o Vasco falou, contemporâneos ali de UFRJ, etc. Todo mundo era bastante apaixonado e ligado ao Sérgio, né? Então, a gente tentou fazer alguma coisa por ele, acho que a gente conseguiu legal, na época. Muito legal, e lá no dia tinha uns 10, 12 estudantes, e aí eu conversava com eles sobre a obra do Sérgio, alguns conheciam, outros não conheciam, né, sobre o trabalho e a produção que ele fez. E anteontem nós realizamos aqui, nesse mesmo espaço, uma reunião com 40 alunos que estavam se formando na Estácio. Fizemos aqui a colação de grau, né, anteontem, e a gente está entregando para esses alunos recém-formados uma coisa que o CAL nunca tinha feito. E a gente está fazendo também há 1 ano e pouco isso, entregando um cartão profissional de arquiteto urbanista para o menino que se forma. Numa mão pega o canudo e na outra mão o cartão profissional. Né? Coisa elementar, necessária e fundamental para isso. Passar para a Raquel. Gente, boa tarde. Vai ser rápido. Vicente falou um pouco de DNA no discurso. Ele teve a sorte de ter muito mais tempo com seu avô. Eu não tive tanto, mas eu tive. Porque eu conheci teu avô, eu tinha 7 anos de idade, filha de um nordestino. Meu pai veio para o Rio de Janeiro. Eu nasci aqui, fui criada aqui. E em 83, meu pai me levou para conhecer a terra dele. Eu não esqueço desse dia de forma alguma, estou falando com vocês. E eu lembro com riqueza de detalhes esse dia que eu vivi com os meus pais. Era o meu pai me levando para ver o motivo maior, o orgulho maior que ele tinha na terra dele. Era o Hotel Tambaú. E isso me marcou de uma forma, ver o brilho no olho do meu pai, aquela pessoa humilde, que não tinha tido a oportunidade de uma universidade. Ninguém na minha família tinha frequentado uma universidade. Eu só me dei conta disso quando eu entrei para a UFRJ, quando eu me vi cursando arquitetura, quando eu lembrei que foi teu avô, que me estendeu a mão, sem ele estar lá, mas o prédio estava lá. E meus pais eram tão humildes que eles passavam na porta e não sabiam que eles podiam entrar para conhecer. A gente não tinha dinheiro para se hospedar lá. Então a gente passava ali pela fachada. E eu fiz uma brincadeira depois, porque, para minha sorte, quando eu me formei, eu fui convidada a fazer homenagem para o seu avô, que era o meu patrono. E eu fui até a casa dele entregar o convite, e ele me recebeu como se eu fosse uma grande amiga dele. Para mim ele era, eu conheci ele desde os meus 7 anos de idade, conhecia, né? E eu lembro da Kika falando para mim, Raquel, vai devagar no discurso, que o Sérgio não pode se emocionar. E aí eu peguei várias histórias que o calculista dele tinha me passado e tentei fazer um discurso brincalhão e tal, com uma história que eu adoro, que é de um bandido. Entrou um ladrão na casa dele, ele pediu para levar umas coisas da mulher dele que ele odiava. O ladrão sentou, chorou, falou que estava desempregado, pediu desculpas. O ladrão virou motorista dele. Mas leva essas coisas da minha mulher que eu detesto, não era Kika. Enfim, então, e eu tenho um carinho enorme por vocês todos, porque você é genial. E eu vi o quanto você é humilde igual ao seu avô, sabe? Eu não esperava. Até isso. Então, eu só queria agradecer, porque aqui tem uma arquiteta que é fruto dos Bernardes, dessa forma. Temos mais alguma fala?
Então vou passar para o Thiago, tem lá, mais uma lá atrás, tem uma lá atrás. Não, eu ia passar para você encerrar, mas tem uma sala. Hoje você se revelou, rapaz. Eu? É, tá ótimo. Você tá maravilhoso, tocando. Muito bem, muito bem. Essa tua pseudo-timidez tem que acabar com isso, tá? Você me ensina. Prazer, o meu nome é Marlon. É uma satisfação imensa assistir essa palestra hoje aqui. Consegui chegar um pouquinho mais atrás, eu peguei metade pra frente, mas, cara, é incrível poder, assim, como uma nova geração, me formei recente, como o presidente falou, sobre as entregas das carteirinhas, então tive 2 dias atrás aqui, e assim, o Bernardes, para mim, arquitetura, hoje eu conheço através do escritório, através do Thiago, e as obras que eu venho acompanhando através de arte dele e tudo mais. Assim, eu ouvi muito falar sobre o Sérgio, inclusive eu trabalhei como estagiário na prefeitura de Nova Iguaçu, e eu não sabia que o Sérgio tinha trabalhado lá, fui conhecer um tempo bem depois. E, cara, isso é muito legal conhecer também mais sobre o trabalho do Thiago, que ele vem fazendo. E eu queria saber como que você vem, como siciliano, porque eu soube que tem no Rio, escritório no Rio, São Paulo e Portugal, né? Como é que você fica, assim, em meio a esses 3 escritórios do Bernardes, e como você consegue lidar hoje com essa divisão de projetos nesses 3 lugares? Era basicamente essa a minha pergunta. Basicamente, a história inteira. Não, mas eu digo que, assim, minha vida profissional, eu acho que eu tenho que dizer um pouco isso, que os 2 morreram, eu tinha uns 25 anos, tá? Então eu não trabalhava com nenhum dos 2, eu tinha um escritóriozinho paralelo e eu esqueci já que eu ia falar. Mas assim, quando eles morreram, eu era pequenininho, estava começando a minha vida, fazendo pouca coisa. E ali teve um momento muito duro na minha vida, porque eu nunca quis me aproveitar do sobrenome, mas eu tinha ele, mas eu fugia dele de alguma forma. E naquele momento eu precisava correr atrás, eu precisava trabalhar, tinha que sustentar um monte de gente, minha mãe, umas coisas assim. Então, ali eu tive que correr muito atrás da coisa profissional, de trabalho, de tudo. E aí foi que meu pai já tinha um escritóriozinho pequenininho em São Paulo, então São Paulo para mim foi assim, de certa forma, eu não tinha muita relação familiar, como aqui no Rio, todo mundo se conhecia, tinha essa coisa de arquiteto. São Paulo, para mim, eu podia ser eu, entendeu? Eu não tinha, o sobrenome não era tão... Então eu comecei a fazer um projeto lá, 2, 3, aqui também, e aí o negócio foi crescendo. São Paulo hoje em dia é maior que o Rio, como equipe e tudo. Eu fiquei durante 24 anos da minha vida fazendo ponte aérea toda semana. Eu fazia ponte aérea toda semana, ia para lá na terça e voltava quinta, era assim. Então, mal bem, isso durante acabou na pandemia, porque na pandemia eu consegui ficar mais no Rio. E aí, isso, depois da pandemia tudo mudou, porque começou a funcionar essas reuniões por Zoom, não sei o quê, então ficou muito mais fácil essa relação com o escritório lá. Aí foi uma coisa interessante. Portugal apareceu porque em 2008, 2010, com crise em Portugal, vieram muitos arquitetos e estudantes portugueses trabalhar com a gente. Foi assim. E assim, vários profissionais maravilhosos. É muito interessante essa troca, né? Assim, para entender a escola de lá, o que eles trouxeram. Esse momento foi muito você bacana. Tem um português assim. Raiz aqui genial do teu lado, né? Ele só não é arquiteto, mas é genial. Mas ele acha que é. Mas é interessante, eu tenho um parceiro meu, que é meu amigo de infância, que ele não é arquiteto, mas ele é administrativo, financeiro, ele que toca toda a parte do escritório administrativa, financeira, cliente, não sei o quê, papapá. Isso, assim, é um luxo, entendeu? É uma coisa, assim, inacreditável, porque hoje em dia eu tenho
eu fico com a parte criativa, a parte boa, parte de gerenciamento de gente, de grana, de como é que faz. É o Nuno, aquele cara que está lá, ele é português. E aí, então, assim, o escritório é isso, eu fico meio... O Zoom melhorou muito esse processo, mas hoje em dia eu fico mais parado, eu consigo ir uma vez por semana, ficar 3 semanas no Rio, vou uma semana para São Paulo, fico 3 semanas em São Paulo, vou uma para o Rio, fico assim... E o Zoom resolveu muita coisa. Eu não sei se eu respondi, você queria. Eu queria saber Portugal também. Bom, Tiago, eu E queria... aí, Portugal, desculpa, eu falei desses arquitetos que vieram, eles ficaram uns que trabalharam com a gente 6 anos, 8 anos, ficaram um tempão. E teve um personagem, que é o Thiago também, Moretti, que trabalhou com a gente em São Paulo, no Rio, e que ia voltar para Portugal. E ele foi para lá e falou, posso levar, de alguma forma, levar a bandeira? A assim, bandeira. E aí começou a aparecer um projeto, 2, 3, 4, né, até que esse senhor descobriu a gente e a gente Bacana. começou, foi no começo do escritório. Ele é vivo ainda, né? Ele é vivo, tem 98 anos. Bacana. O cara ainda queria construir uma coisa dessa. Bom, Tiago, eu queria então, em nome aqui do Conselho, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo, que hoje a gente sabe que é complexo, o Tiago não para, como ele disse ali, né? Vai São Paulo, Portugal e outros mundos. Então, agradecer muitíssimo a tua presença e dar a Raquel está por aí, um recado, uma notícia boa para a Raquel, que é o seguinte: o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba, à frente está o nosso colega Vidal, é um arquiteto, um jovem arquiteto lá da Paraíba, né, de João Pessoa. Eles estão lá numa luta muito grande em defesa do Tambaú. Né? Então a gente tem se falado, a gente se comunica, a gente se encontra aí nos eventos que tem do Mundo Cal, e ele está sempre me atualizando nessas questões. Então é um momento assim de otimismo para a gente salvar o Tambaú, do seu ponto de vista da função e do projeto. Antes de encerrar e convidá-los aqui para o café, queria pedir uma gentileza, porque a gente tem aqui uma foto tradicional, não é, Regiane? Exatamente. Que é uma foto tradicional que a gente tira uma foto aqui com todos de pé para registrar esse momento importante. Muito obrigado a todos.